Convido você a ler comigo. Nós estamos numa jornada, numa série de mensagens nesse livro. E hoje vamos dar continuidade a essa série. Atos 17, a gente vai ler dos versos 10 ao 15. Amém? Diz assim o nosso texto. Atos 17, verso 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome. Diante de nós, Senhor, está a tua palavra, e diante de mim também está o teu povo, sedento, Senhor, com ouvidos abertos, coração preparado para ouvir a tua voz. Então fala conosco, Senhor, mais uma vez nesse dia. Fala conosco nessa noite, para que acima de tudo a tua igreja seja edificada e que não caia nenhuma gota de glória para nós, mas que toda a glória seja dada a ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o tema da nossa reflexão se chama Os benefícios da igreja que sabe ouvir a palavra. Os benefícios da igreja que sabe ouvir a palavra. Sobre esse tema, eu quero falar algumas coisas bem rápido e depois a gente volta para o texto que lemos. Como é importante ouvir. Antes disso, deixe-me te fazer uma pergunta. Não precisa responder, mas eu quero que você pense nessa pergunta. Pense agora no melhor sermão da sua vida. O melhor sermão que você já ouviu. Eu tenho uma lista de alguns bons sermões que já ouvi. Pense junto com esses sermões o melhor pregador que você já ouviu. Também tem uma lista de bons pregadores. Não vale o pastor Miguel, viu? Pense em grandes pregadores, tanto do nosso país quanto mundo afora. Não é para você procurar pregador. Não. Pergunta retórica, viu? Bom, mas pense agora em grandes pregadores. E com certeza você também tem uma lista. Mas vamos voltar um pouco na história. Se você continuar voltando e pesquisando na sua mente, com certeza você vai achar belíssimos nomes. Homens extraordinários, mulheres extraordinárias na nossa história, que foram pregadores e pregadoras habilidosos. Mas se você voltar mais um pouco, a toda a era cristã, pouco mais de 2000 anos de história, com certeza você vai encontrar melhores pregadores. E se eu te perguntasse aqui essa noite, você pudesse responder em alto e bom som, quem foi o maior pregador de todos os tempos? Com certeza você vai responder Jesus. Então repete comigo, Jesus. Não há dúvidas, irmãos, que Jesus Cristo, claro, tivemos muitos homens, como eu disse, muitas mulheres importantes, mas Jesus, acima de todos eles, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, esteve entre nós. A palavra encarnada de Deus, aquele que diz, as Escrituras dão testemunho de mim. Ele era o reino e o próprio mensageiro do reino. Então, indiscutivelmente, Jesus foi o maior pregador de todos os tempos. Agora, o que torna alguém um grande pregador? É claro, irmãos, há disciplinas que se debruçam para entender isso. Uma delas é a homilética e serve de bônus aqui.
O que é necessário para que alguém seja um grande pregador? E a gente vai tentar aplicar isso a Jesus, inicialmente. Então, me acompanha, é bem fácil. 3 coisas são importantes. Primeiro, você tem que ter um bom sermão. Você pode ter uma boa oratória, você pode ter um bom carisma, você pode ser um ótimo comunicador. Mas se você não souber preparar um bom sermão, ou seja, ler a Bíblia, abrir ela, interpretá-la de acordo com o seu contexto, de acordo com o seu gênero literário, por exemplo, fazer uma boa exegese. Se você não conseguir escrever um bom sermão, dificilmente você será um bom pregador. E, como eu acabei de dizer, irmãos, Jesus foi o maior pregador, porque ele não só conhecia a palavra, ele próprio era a palavra. E ele conhecia mais ainda a chave hermenêutica da Bíblia. Jesus sabia que a Bíblia não era um conglomerado de livros, mas ele sabia que tinha um enredo, uma história, e apontava para uma única pessoa, ele próprio. As Escrituras dão testemunho de mim, ele disse. Mas, em segundo lugar, para que você seja um bom pregador, ou você entregue um bom sermão, em segundo lugar, é preciso ter uma boa comunicação. Porque você pode ter um bom sermão, você pode ser um bom escritor, mas se você não conseguir comunicar isso de forma com que as pessoas entendam, de forma com que as pessoas compreendam minimamente o que você está tentando dizer, aquele sermão não vai ser tão bom assim. Porque ele vai estar bem escrito, bem elaborado, bem interpretado, mas as pessoas não vão conseguir entender. Elas vão sair daqui se perguntando, o que foi dito mesmo? Eu não entendi esse negócio. Então, você precisa de um bom sermão, mas você também precisa de uma boa comunicação. E diga-se de passagem, irmãos, Jesus era um excelente comunicador. Jesus se reunia em cima de barcos, em cima de montanhas, onde milhares de pessoas se reuniam em volta dele. Homens importantes, gente de alta posição, mestres da lei, gente humilde, pescadores, milhares de pessoas. Ao ponto de, por exemplo, Lucas 4:32, o narrador dizer, todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele falava com autoridade. Esse era o Senhor Jesus. Mas há uma terceira coisa, um terceiro elemento. Você também precisa de uma boa conexão. Escute isso. Você tem um bom sermão, tem uma boa comunicação, mas se você não consegue se conectar com as pessoas de verdade, aquele sermão não foi bem aproveitado. Porque você pode trazer conhecimento para a mente, ruído para os ouvidos, mas os corações não foram alcançados por aquela palavra. Então, para que seja um bom sermão e um bom pregador, é necessário que haja conexão. E, irmãos, de novo, Jesus tinha esse poder. Jesus conseguia falar a mentes, ouvidos, mas também aos corações. Quando Jesus falava, os corações eram abertos, as pessoas eram impactadas, as palavras entravam como flecha no coração. Eu lembro rapidamente dos discípulos de Emaús. Lembra? 2 discípulos desanimados, frustrados, estão voltando de Jerusalém para Emaús, sua cidade natal. Estão cabisbaixos. Por quê? Porque Jesus morreu. No meio da noite ou no fim da tarde, eles estão voltando pelo caminho, um homem se depara com eles ainda não sabem, mas aquele homem é Jesus. No meio do caminho, eles começam a conversar, e quando chegam, então, aquele homem começa a expor as Escrituras. Então, logo, quando ele parte o pão e eles percebem que era Cristo, Cristo some diante deles, e então, um deles vira para o outro e diz assim, por acaso não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Essa era a capacidade, o poder de Cristo, como um excelente pregador. Quando ele falava, o coração queimava. Então, 3 coisas para que haja um bom sermão e, em consequência, um bom pregador. Um bom sermão, uma boa comunicação e uma boa conexão. Então, irmãos, de forma indiscutível, nós podemos concordar que a principal característica de uma igreja é o púlpito dessa igreja. A igreja pode ser humilde, como eu disse, apertada, ser um canteiro de obras, mas o que não pode faltar nessa igreja é, com certeza, um púlpito forte. Tem que ter palavra, irmãos. Se você entra na igreja e você volta para casa com o coração vazio, não ouviu nada que prestasse, talvez deu boas risadas, se divertiu com o pastor, mas se aquela palavra não mudou o teu significado, não te deu sentido e não queimou no teu coração, você perdeu tempo. A igreja saudável precisa de um púlpito forte, mas é claro que todos aqui sabem disso. Hoje eu quero pensar algo além disso. Eu quero pensar, irmãos, que na relação estreita entre o púlpito e o banco,
O púlpito é forte, mas o banco também precisa ser forte. Quando eu falo banco, eu falo de você que está aqui. Existe um obstáculo, irmãos, na igreja, extremamente ignorado. Porque, venhamos e convenhamos, pode ser o melhor sermão do mundo, pode ser e pode estar aqui o maior pregador do mundo, mas se você estiver sentado aí, com os ouvidos tapados, com a mente nos boletos que você vai pagar amanhã e com o teu coração cerrado, todo esse esforço caiu por terra. Nada disso vai ser importante para você. O que adianta ter o melhor sermão ou o melhor pregador se o banco está enfraquecido? Bom, eu acredito, irmãos, que é exatamente isso que a igreja de Bereia nos ensina. E nós vimos semana passada a segunda viagem missionária de Paulo, Atos 17. Paulo passou por Tessalônica. Lá em Tessalônica, Paulo pregou o evangelho. E eu disse, é o evangelho que causa alvoroço. Ganhou almas para Jesus durante 3 semanas. Muitos se converteram. Mas então começou a perseguição. O nosso texto diz que agora ele vai para Bereia. Antes da gente entrar, deixe-me dizer isso. Há um paralelo entre Tessalônica e Bereia. Todos concordam com isso. Lucas escreve os relatos, colocando eles um do lado do outro, como que querendo que a gente comparasse os dois. Então vamos comparar. É interessante porque muita coisa acontece em semelhança, mas tem algumas diferenças. Quer ver uma semelhança? Muitas pessoas vão crer depois da pregação. Judeus, gregos, mulheres de alta posição. Outra semelhança, teve perseguição em Tessalônica, vai ter perseguição também em Bereia. Mas tem algo que é diferente. Lá em Tessalônica, Lucas mostra pra gente como foi a pregação de Paulo. Mas em Bereia, Lucas não dá nenhuma informação de como Paulo pregou, de onde que ele pregou, com base em que ele pregou. A gente não sabe, mas a gente sabe que tinha um povo em Bereia mais nobre do que o povo de Tessalônica. Sabe por quê? Porque ouviam a palavra com interesse. Porque examinavam a palavra todos os dias para ver se o que era falado estava em coerência com aquilo que estava escrito. Esse é o povo de Bereia. Então escute isso. A nossa lição de hoje é Atos 17. Confronta a recepção da palavra em Tessalônica e em Bereia. Ambas ouvem e creem, mas Bereia tem um espírito mais nobre, visto que os tessalônicos foram persuadidos, enquanto os bereanos examinavam a Escritura. Portanto, em Tessalônica, Paulo nos ensina a pregar, mas em Bereia, a igreja nos ensina a ouvir. Então, que você esteja com o ouvido atento, para que a gente possa aprender quais são os benefícios da igreja que sabe ouvir a palavra. A gente vai ver aqui 4 escutas, e vamos ao texto para isso. Me acompanhe. 4 escutas que Bereia nos ensina. A primeira, escuta interessada. Escute isso, versos 10 e 11. Vamos lendo e explicando. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Antes de falar da escuta, irmãos, deixa eu comentar o verso 10 que é importante. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Semana passada eu disse que a ida dos missionários para Tessalônica foi proposital. Foi inclusive estratégica. Porque Tessalônica era a capital administrativa e comercial do Império Romano na Macedônia. Então era estratégico estar ali, mais de 200 mil habitantes. Um lugar importante. Montar uma base missionária, plantar uma igreja aqui é estratégico, porque daqui a gente consegue alcançar outros lugares. Onde eu quero chegar com isso? Alguns teólogos vão dizer que não estava no programa das viagens missionárias ir para Bereia. Não estava. Quando você identifica o texto diz para a gente que no meio da noite enviaram Paulo e Silas. Por quê? Fugindo da perseguição. Eles são empurrados para Bereia. É muito provável que Paulo, junto com Silas e os outros, tenham dito para aqueles homens assim, olha, nos levem para algum lugar mais próximo de Tessalônica. Porque o negócio está em Tessalônica. A gente quer ficar próximo da capital para consolidar o trabalho aqui. E aí, assim que a perseguição diminuir, a gente volta para Tessalônica. Essa era a estratégia. Paulo vai escrever 1 Tessalonicenses 2,18. Ele vai dizer assim, olha, eu quis muito ter com vocês. Eu quis retornar para vocês, não só uma, mas 2 vezes. Porém, Satanás me impediu. Em outras palavras, eles vão para Bereia, mas não conseguem mais voltar para Tessalônica. Mas calma.
Para fechar esse ponto, deixe-me te explicar uma coisa que eu sei que você já sabe, mas só para lembrar. Somos cristãos reformados, protestantes. A gente não crê que o diabo tem poder ou força para fazer o que ele quer fazer. Ele é poderoso, ele tem força e ele tem muito desejo de destruir a sua vida e parar o trabalho da igreja. Mas ei, como disse Martim Lutero um dia, o diabo é como um cão amarrado na coleira e a corrente está na mão de Deus. Em outras palavras, ele só pode latir ou ir até onde Deus deixar que ele vá. Então, quando você lê que Satanás o impediu, foi porque Deus estava usando a perseguição em Tessalônica para empurrar os seus missionários para Bereia. É isso que o texto está dizendo. Eles não sabiam, mas Deus tinha um plano lá em Bereia. Então, escute isso. Verso 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Pois receberam a mensagem com grande interesse. A primeira coisa que Bereia nos ensina é isso, uma escuta interessada. Eles chegaram lá, 65 quilômetros de Tessalônica, e encontraram, irmãos, uma comunidade que estava radiante, que estava alegre, feliz, entusiasmada para ouvir a palavra. E isso era perceptível. A palavra usada aqui, no grego, ela significa pelo menos 3 coisas. Primeiro, predisposição da mente. Segundo, zelo. E terceiro, entusiasmo. Então, quando a palavra, conforme ela era pregada, dava para ver nos rostos, dava para ver na expressão daquelas pessoas, elas estavam interessadas. O coração estava aberto, tinha um sorriso no rosto, elas estavam alegres com aquilo. Mais ainda, irmãos, predisposição da mente. Sabe o que significa isso? Significa que você não acorda, principalmente de manhã, né? À noite nem tanto, mas você não acorda de manhã, 7, 8 horas da manhã, digamos assim, preparado para estar no culto. Você não acorda no meio da tarde, preparado, pronto. Você não levanta da cama pronto para estar aqui onde você está. Com certeza você teve que se preparar para estar aqui. Você levanta, né? Dá um brado igual eu dou quando levanto, para dar uma despertada. E aí você vai fazer sua higiene, você vai tomar o seu banho, você vai tomar o seu café da tarde e você vai se preparar para estar sentado aqui. Só que o texto está dizendo para a gente, ou o que Bereia está ensinando para a gente aqui, é que existe uma preparação a mais que você tem que fazer. Além da sua roupa que você preparou e do seu corpo que você limpou e higienizou, existe algo a mais para preparar. Sabe o quê? A sua disposição. Predisposição da mente significa que isso aqui não é uma coisa natural. A gente não está falando de um corredor famoso, de um atleta que nasceu para correr ou nasceu para jogar futebol. A gente está falando de uma predisposição que tem que ser treinada e buscada. A gente está falando que, às vezes, a gente acorda desanimado. Que muitas vezes, muitos domingos, a gente está com o coração entristecido. Ou simplesmente a gente não sabe por que está indo à igreja. Ou a gente veio pelo convite de alguém, ou seja, pelo motivo que for. A gente senta porque está acostumado. Domingo é dia de ir à igreja. A gente vem, senta, louva, canta, ouve a palavra e vai embora. Mas o que a gente aprende aqui é que é muito mais do que isso. O coração tem que estar aberto, gente. Porque se não estiver aberto, a palavra não entra. E, em primeiro lugar, quem precisa praticar esse negócio, esse exercício, é você. Bom, a primeira coisa, então, que os bereanos nos ensinam é que não temos predisposição natural para ouvir a palavra, mas devemos treinar o nosso coração, porque estamos diante do Deus vivo. Em primeiro lugar, isso. E eu quero aqui sugerir para você um treino pessoal. Eu quero sugerir que todo domingo pela manhã, ou o domingo à tarde, quando você acordar da sua cama e você estiver se preparando para vir para a igreja, que você faça esse treino. Que você lembre para o seu coração o que você vai fazer daqui a alguns minutos ou algumas horas. O que você veio fazer aqui hoje? Por que você está aqui? E aí imagina você dizendo para o seu coração assim, Salmo 122, verso 1. Alegrei-me com os que me disseram.
vamos à casa do Senhor. Por quê? E aí você diz para o seu coração, Salmo 84, 10, porque é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. E aí de novo, por quê? Salmo 19, 7, porque a lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. E aí então você diz assim para o seu coração, ou melhor, para Deus, por isso, Salmo 86, 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua vereda. Dispõe o meu coração para só temer o teu nome. Você percebe que é preciso orar para que o teu coração esteja disposto para estar sentado aqui e ouvir essa palavra. Mas quando eu pensava nisso, eu pensei talvez num treinamento mais fácil. Irmãos, estamos no domingo. E de manhã eu estava pensando nisso e lembrando, foi numa manhã de domingo como essa, com o céu cinza, o céu claro, a gente não sabe a temperatura, mas foi numa manhã de domingo. Eu estava pensando isso mais ou menos ali por volta de 8 horas da manhã, 9 horas, e eu dizia algo assim, que nesse momento, as mulheres já tinham visitado o sepulcro. Elas já tinham visto um homem do lado de fora que inicialmente acharam que era o jardineiro. Depois elas descobririam que era um anjo. E ele já tinha dito para elas, não está entre os mortos aquele que vocês procuram, porque ele já ressuscitou. Se faltar motivação para você estar aqui, nunca se esqueça, o meu Senhor Jesus não foi tragado pela escuridão, ele ressuscitou ao terceiro dia. Em outras palavras, estamos reunidos para ouvir a palavra da boca de um homem, mas a palavra daquele que vivo está entre nós. Essa é a nossa motivação. Em primeiro lugar, escuta interessada, mas em segundo, escuta crítica. Veja o que diz o finalzinho do verso 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Em segundo lugar, porque eles estavam examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eles não só estavam com grande interesse, eles não só preparavam o coração para receber a palavra, mas como eles treinaram os ouvidos para identificar o que Paulo falava. E não só isso, eles escutavam, consultavam provavelmente os pergaminhos, os textos bíblicos, talvez passagens decoradas da cabeça, e então confrontavam o que era falado com o que estava escrito. E aqui, irmãos, a palavra usada para examinar é a palavra judicial, do vocabulário judicial daquele tempo. Em outras palavras, era uma investigação quase que criminal. A preocupação era grande. Sim, era Paulo que estava pregando. Sim, era um missionário da igreja. Mas a gente precisa confrontar. Será que o que ele está falando é verdade? Será que está contido nas Escrituras? Será que é palavra de Deus? Olha que preocupação, irmãos. Bom, a pergunta que fica aqui é, será que os bereanos tinham a necessidade de fazer isso? Será que eles tinham a necessidade, visto que quem estava pregando era o apóstolo Paulo? Não era um apóstolo da igreja? Paulo, irmãos, ainda está na segunda viagem, mas logo, logo, ele vai despontar. Ele será o líder do cristianismo no primeiro século. Então imagina você sentado ouvindo o apóstolo Paulo pregar. E ele dizendo algo como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13. E aí imagina ele citando as Escrituras e você pensando, será que isso está escrito mesmo? Se eu não lembro, deixa eu consultar. Cadê os pergaminhos? Deixa eu ver. Ah, sim, está aqui. Está aqui a palavra. Está escrito. Será que isso é necessário? Sim, irmãos, isso é necessário. O próprio apóstolo Paulo vai escrever Gálatas 1:8, dizendo, mas ainda que nós, escute isso, ou um anjo do céu, Paulo está dizendo e apontando para si mesmo, e ele está dizendo, ainda que nós, e eu me incluo no meio, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em outras palavras, Paulo não está se colocando acima da palavra. Paulo não se coloca aqui como o porta-voz da igreja, no sentido de dizer, vocês precisam acreditar em tudo que eu falo. Não. Olha o que diz quando ele prega para Tessalônica, nos versos 2 e 3. Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras.
E aí sim diz, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Em outras palavras, irmãos, Paulo está pregando com base na palavra de Deus. Ele se submete à palavra de Deus. E a segunda lição que a gente aprende aqui é: acostume seus ouvidos com a melodia das Escrituras, que ele irá estranhar toda vez que o pregador sair do tom e quiser mudar o arranjo. Eu vou repetir porque para você guardar e você entender. Acostume os seus ouvidos com a melodia das Escrituras, porque o seu ouvido vai estranhar toda vez que o pregador sair do tom e quiser mudar o arranjo. O seu ouvido vai estar treinado com a palavra. Você lê a palavra diariamente, você examina ela diariamente, você consome a Bíblia diariamente, você medita nela de dia e de noite, e então essa palavra entra em você. Você conhece a Bíblia, você conhece as Escrituras. Pode ser pastor Miguel, pode ser outro pregador, pode ser um convidado de fora, você pode estar em outra igreja, como alguns aqui estão, e lá você se senta com tranquilidade, porque você sabe que quem conhece a palavra não pode ser enganado. Quem conhece a palavra não pode ser levado de um lado para o outro por vento de doutrina. Quem conhece a palavra não é nuvem vazia, irmãos, é rocha firmada no Senhor. É isso que Bereia nos ensina. Ei, acostume-se a ouvir a palavra, que quando você ouvir algo estranho, logo, logo você percebe. Bom, terceiro lugar avançando. A terceira escuta é a escuta transformadora, verso 12. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Assim como em Tessalônica, irmãos, algo extraordinário acontece. A palavra é pregada e no final muitas pessoas se convertem. E como eu disse lá em Tessalônica, aqui, veja, é o mesmo relato. Lucas está escrevendo em paralelo, por quê? Porque ele fala de muitos judeus, ele fala de muitos gregos, fala de mulheres de elevada posição. Aqui ele inclui não poucos homens. Em outras palavras, o evangelho está alcançando tudo e a todos. O evangelho não há fronteiras, não há barreiras, não há classes sociais. Onde o evangelho entra, onde ele é ouvido, ele transforma todos os corações. E aqui, irmãos, está acontecendo exatamente a mesma coisa. Esse é o resultado daquele que ouve a palavra com interesse, mas daquele também que ouve a palavra e confia na palavra e examina a palavra. Bom, a gente tem dois relatos, mas os dois relatos aqui, nesse momento, são diferentes. Lá em Tessalônica o texto diz que Paulo pregou e muitos foram persuadidos e então creram. Mas aqui o texto diz que quando Paulo prega, eles pegam a Bíblia, eles vão ler a Bíblia, examinar a Bíblia, estudar a Bíblia e aí então eles creem. Então perceba que há duas maneiras pelo menos de Deus salvar. É claro que existem várias outras maneiras, mas aqui a gente é apresentado a duas. O que eu quero dizer é que enquanto a pregação é feita, o teu coração pode ser aberto e você pode crer no Evangelho. E ali uma alma se converte. Mas também alguém pode simplesmente estar lendo a Bíblia, estudando as Escrituras. E o coração dessa pessoa pode ser aberto e ela então se converte. Sim, irmãos, eu estou dizendo isso. Não é preciso necessariamente ter alguém falando como eu estou falando aqui. Não é preciso ter alguém pregando. Simplesmente, homens e mulheres ao longo da história abriram a Bíblia e simplesmente leram. Claro que pelo poder do Espírito, eles se converteram. Eu vou citar aqui pelo menos, 3 exemplos para você. 3, rápido. Primeiro, Agostinho, bispo de Hipona. O grande pai da teologia cristã, século V. A mãe dele, diz a história, Mônica, a irmã Mônica, orava incessantemente pelo seu filho, para que ele se convertesse. Um homem notável, um gênio, um homem cheio de oratória, letrado e cursado em toda a filosofia grega, mas infelizmente, nada, ele não se convertia. E ele gostava de festas, gostava de bebedeiras, gostava de outras coisas. A história diz, ou melhor, ele mesmo conta, narra isso, dizendo que ele escuta a voz de uma criança dizendo assim, pega e lê, pega e lê. E aí ele abre a Bíblia, e onde que estava escrito?
Romanos 13:13. E ali ele ouve a exortação de Paulo justamente para pessoas que se envolvem com orgias, com bebedeiras e tantas outras coisas. Naquele momento ele sai correndo para a floresta e apavorado, diz a história, ele se converte ao Senhor. É assim, abriu a Bíblia, leu a Bíblia e se converteu. O segundo homem na história, sim, ele, Martim Lutero. Diz a história que Lutero já era doutor em Bíblia. Estava ensinando lá no castelo de Wittenberg, ensinando livros da Bíblia. Quando ele chega no livro de Romanos, estudando o livro para ensinar o livro, ele então conhece a palavra de Deus. Ele abre o texto em Romanos capítulo 1, verso 17. E ele que sempre foi apavorado pela justiça de Deus, achando que Deus estava contra ele, irado contra ele, ele descobre que existe uma justiça que é revelada no Evangelho, tanto para o judeu quanto para o grego, mas somente para aquele que crê. Naquele momento o coração de Lutero é aberto e dentro de um mosteiro católico, ele se converte ao Senhor. Professor de Bíblia, mas ainda não convertido. Bom, há um terceiro nome que quero citar aqui. Esse é mais recente, mas também muito impactante, que é o famoso Mohamed do Iêmen. Em 2020, aconteceu a conversão desse homem. Sim, ele era um muçulmano. A história conta que, passando em frente a um sebo, ele viu ali dentro uma Bíblia velha, empoeirada, jogada, lá no Iêmen. Ele que sempre teve curiosidade de saber por que tem tanto cristão no mundo. E lá no Iêmen, ele pegou aquela Bíblia, comprou aquela Bíblia, escondeu a Bíblia e começou a ler a Bíblia. Diz a história que ele lia a Bíblia fora de casa porque sua família não podia descobrir. Só que quanto mais ele lia aquele livro, mais envolvido ele estava. E aí ele mesmo conta que em algum momento ele se converteu ao Senhor. O problema é que Mohamed se casou. E ele tinha que se casar, uma esposa prometida, e a esposa dele era muçulmana. E o que ele fez? Ele usou a mesma estratégia. Ele pegou a Bíblia que ele comprou no sebo e deu para a esposa dele. Falou assim, olha só, eu li esse negócio aqui, eu quero só que você leia, mais nada. E aí dentro de casa ela começou a ler a Bíblia. Só que ela começou diferente dele. Ela começou pelos evangelhos. E ela começou a ler os evangelhos. Eu não sei qual evangelho, mas ela começou a ler os evangelhos. E logo ela se deparou com o ensino de Jesus, que ela conta que foi aquele ensino que nós devemos amar os nossos inimigos. Aí a esposa de Mohamed conclui dizendo assim, irmãos, eu não pude resistir a isso. Nenhum outro Deus, nenhuma religião me ensinou a amar os meus inimigos. Naquele momento ela diz, eu me converti ao Senhor. Então veja, irmãos, o que a gente aprende com os bereanos, em terceiro lugar, é que às vezes a melhor estratégia evangelística é simplesmente abrir e ler a palavra de Deus. É que Deus pode salvar por meio da pregação, mas que Ele também pode salvar por meio da leitura simples da palavra de Deus. Bom, o grande evangelista Moody disse certa vez, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Que você esteja diante da Bíblia, que você que já é crente, que já é salvo, que você se lembre disso. Ei, a palavra é pregada pelo pastor, mas a palavra tem que ser examinada por mim também. Eu tenho que amar essa palavra, buscar ela com interesse, não só ter o coração e os ouvidos abertos durante o culto, mas eu tenho que ter a habilidade para abrir a palavra e confrontar o que o pastor fala com o que está escrito. Bom, como nem tudo são flores, quarto e último lugar. Escuta desafiada, verso 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Bom, mais uma semelhança com Tessalônica. A perseguição chega, irmãos. Infelizmente, os próprios perseguidores, os invejosos de Tessalônica, descobriram de alguma maneira que os missionários estavam em Bereia, foram para lá e, obviamente, para tentar apanhar o principal deles, o apóstolo Paulo. Tentaram pegá-lo, mas o texto diz que estrategicamente, de novo, Paulo é enviado para outro lugar. Abre um parêntese de novo e vamos lembrar. Talvez eles até planejaram passar por Atenas. Mas eu quero acreditar que muito provavelmente Paulo nunca imaginou ir para Atenas sozinho.
Então, de novo, Deus está empurrando a companhia missionária de Paulo e dizendo assim, vá para Bereia, agora vá para Atenas. Em outras palavras, irmãos, a perseguição nada mais faz do que espalhar o evangelho pelo mundo. Só isso. Ela não consegue parar o avanço do reino de Deus. Bom, o que nós aprendemos em quarto lugar é que nem sempre teremos um som claro para ouvir a Escritura. Nem sempre estaremos sentados num lugar como esse, minimamente confortável, com um microfone, por exemplo, ouvindo a voz de um pregador de forma clara e audível. Nem sempre teremos uma Bíblia na mão para ler. Nem sempre teremos conforto para ler essa Bíblia e paz para ler e entender. Porque às vezes, irmãos, além de um som claro, ao invés de um som claro e tranquilo, haverá ruídos, barulho, alvoroço, perseguição. Mas o que Bereia nos ensina é que em todas as vezes Deus estava com eles. Perceba que até aqui, a gente não sabe quanto tempo durou. A pregação dos missionários, a plantação de igrejas em Bereia estava acontecendo normalmente. Eles pregavam e com tranquilidade abriam a Bíblia, liam, examinavam. Mas agora chegaram os perseguidores, fazendo alvoroço, fazendo barulho, perseguiram. Talvez entraram em casas, como fizeram em Tessalônica, como quando prenderam Jason. Talvez fizeram isso aqui, mas veja, muito barulho foi feito, mas de nada adiantou. O reino continuou avançando, mais uma igreja foi plantada lá na cidade de Bereia. E o texto ainda diz o seguinte, que Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Veja isso. Paulo vai para Atenas, mas eles ficam ali, provavelmente, porque um grande ministério estava começando naquele lugar e precisava ser consolidado. Então não se esqueça disso, irmãos. Lembrando dele, o nosso maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo. Nunca se esqueça. Jesus pregou no templo, sabia disso? Ele pregou no pátio do templo, por exemplo. Jesus pregou em sinagogas, mas Jesus também já pregou em cima de barcos. Jesus já pregou em montanhas para a multidão e Jesus também pregou na cruz do Calvário, nas simples e breves palavras que ele disse na cruz, como por exemplo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus também estava pregando. Então, não importa do lugar que estivermos, o barulho que estiver acontecendo, a palavra de Cristo ainda será pregada. Bom, eu quero encerrar com você e te mostrar rapidamente 3 benefícios da igreja que sabe ouvir a palavra. Eu disse isso no início, que Bereia nos ensina os benefícios de saber ouvir a palavra. E eu quero entregar isso para você rapidamente. 3 benefícios para te encorajar. Primeiro, o maligno não te assalta. Quando você aprende a ouvir a palavra de Deus, sentar no banco, como você está agora, com o coração disposto, a mente interessada, os ouvidos treinados para ouvir a palavra, o maligno não pode te assaltar. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Mateus capítulo 13. Você lembra que Jesus aqui contou uma parábola? Rapidinho eu explico para você. A famosa parábola do semeador. Lembra? O semeador saiu a semear. E às vezes a gente não pensa bem nessa parábola, então vamos pensar bem rapidinho. Rápido. 2 semelhanças na parábola. Primeiro, o semeador era o mesmo. Sim ou não? Ele semeou 4 vezes, mas não mudou o semeador permaneceu o mesmo. Segunda coisa que a gente não pensa nessa parábola, a semente era a mesma. Ele semeou 4 vezes, mas o tipo de semente, de onde saiu a semente era a mesma. Lembra que eu disse na introdução? O melhor pregador do mundo, pode até ser ele. Pode ser o melhor sermão do mundo. Mas o que muda na parábola? O terreno, o solo onde cai a semente. 4 solos diferentes. Uma hora caiu nos espinhos, outra hora caiu em terreno pedregoso, outra hora caiu à beira do caminho. Mas em quarto lugar, caiu num solo bom e fértil, onde a palavra germinou e deu fruto. Então a diferença é onde cai a palavra. E o primeiro exemplo que Jesus dá nessa parábola é justamente esse. A mensagem, a semente é semeada à beira do caminho e vem as aves e carregam. Mais tarde ele vai explicar a parábola e ele vai dizer que quando alguém ouve a palavra e não entende, logo vem o maligno e rouba essa palavra. Então o que a gente quer dizer aqui é o seguinte, irmãos, o primeiro benefício de saber ouvir a palavra, sabe o que é?
é ouvir a pregação da palavra. E quando você sai desse lugar, quando você chega na sua casa e você se prepara então para enfrentar a semana, você ainda consegue guardar aquela palavra no coração. Você consegue consultar aquela palavra, você lembra daqueles ensinamentos, você lembra dos versos que foram falados, você lembra das exortações. Aquilo fez diferença para o seu coração e ainda fará. Mais ainda, aquela palavra é o que vai ajudar a você durante a semana a lutar, por exemplo, contra o maligno e contra a sua própria carne. Olha o que está escrito em Salmo 119, verso de número 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha o que João disse, 1 João 2,14, sobre os jovens. Jovens, eu lhes escolhi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Quer vencer o maligno? Quer vencer os desejos maus da carne? Quer vencer o pecado diariamente, durante a semana? Então guarde a palavra de Deus no teu coração, meu irmão, porque quando o maligno vier, ao invés de te assaltar, é ele que sairá envergonhado. Segundo lugar, o segundo benefício de saber ouvir a palavra é: a tempestade não te leva. Sabia disso? A tempestade não pode te carregar. Lembra onde Jesus disse isso? Mateus capítulo 7. E eu disse para você, lembra? Pode ser o melhor sermão do mundo. E aqui era, irmãos, o maior sermão do mundo, o melhor sermão considerado por todos nós. É o sermão de Jesus, o Sermão do Monte. E no final do Sermão do Monte, do melhor sermão de todos, Jesus precisa vir com uma exortação para os seus ouvintes. Porque é como se ele dissesse assim: não adianta eu ter falado sobre as bem-aventuranças, não adianta eu ter falado sobre a santidade do reino, sobre as boas obras, sobre a luz do mundo. Não adianta, se você ouviu e não obedeceu. E ali Jesus usa também uma figura um pouco parecida aqui. Ele fala sobre um homem que construiu a casa sobre a rocha e outro que construiu a casa sobre a areia. Lembra? Isso aqui é IBD, irmãos. Departamento infantil, todo mundo sabe disso. Só que algo que a gente não pensa é que os dois homens ouviram a mesma palavra. É isso que a gente precisa pensar. Eles ouviram a mesma pregação, lembra? Talvez o melhor sermão do mundo, o melhor pregador de todos. Só que tem uma diferença entre os dois. O que edifica na rocha é aquele que ouve e pratica a palavra. A palavra não apenas encheu o seu intelecto, ele apenas não guardou ela dentro da sua pasta e foi para casa. Não, ele guardou no coração, e quem guarda a palavra no coração, pratica a palavra. E aí, lembra? Ele está sobre a rocha. Outra coisa que acontece com os dois homens, o que é que acontece com os dois? Tempestade para os dois. Tempestade aqui, irmãos, representa as dores da vida, os sofrimentos, os repentes, os dias maus. Coisa que dá sim em crente, viu? Se você não acha, dá sim. Jesus disse isso, João 16:33. No mundo tereis aflições. Quem está pregando aí fora, dizendo que só tem vitória e coisa boa, está equivocado, porque Jesus disse: vai ter aflição. Mas sabe qual é o diferencial? A gente passa pela aflição com um sorriso no rosto, porque ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O cristão é esse paradoxo que Paulo fala: tristes, porém alegres. É isso. Então, teve tempestade para os dois homens, mas por causa daquele diferencial, aquele que ouviu e praticou, edificou sua casa sobre a rocha, veio tempestade sobre ele, veio sobre o outro. A casinha do outro foi carregada, mas ele permaneceu firme, porque estava firme na rocha. E isso, irmãos, fala para a gente, sabe de quê? De maturidade. Maturidade. Isso é maturidade, irmãos. Construir a casa sobre a rocha, a tempestade não te levar, significa maturidade. Você colocou raízes profundas na terra. Toda a construção, eu já aprendi isso. A Tayara não está aqui não, né? Cadê o... Mas o pessoal da comissão de obras está aqui. Eu aprendi isso, irmãos. Para você construir para cima, primeiro você tem que construir para baixo. Não é isso? É assim. Quanto mais alto for o prédio, mais bem enfincado ele tem que estar. Isso é maturidade. Sabe o que Paulo disse em Romanos capítulo 5? Um texto que eu gosto muito.
Verso 3. Paulo nos ensinou que as dores dessa vida, que as tempestades dessa vida, quando você está firmado na rocha, elas vão produzindo em você perseverança. E quanto mais perseverança, você vai desenvolvendo um caráter aprovado. Quanto mais as lutas batem na sua porta, só que lembra, você tem o coração inclinado para a palavra, você tem os ouvidos treinados na palavra, e aí você responde a essas adversidades com o quê? Com a palavra de Cristo. Você está firmado na rocha. A tempestade vem, mas ela não te carrega. Terceiro e último lugar, terceiro e último benefício para a gente encerrar hoje é a frutificação não te falta. Irmãos, depois de ouvir e entender, depois de ouvir e obedecer, o próximo passo só podia ser ouvir e compartilhar. Porque aquele que ouviu o verdadeiro evangelho, que entra na igreja e ouve não contação de histórias, não piadinhas, não falas equivocadas e fora de hora sobre o jogo de futebol, não isso. Mas quem entra e ouve o evangelho, sai daqui, irmãos, radiante, com o coração queimando, e a primeira coisa que ele quer fazer, sabe o que é? Compartilhar. É isso que ele quer. Como disse um grande teólogo da igreja, evangelizar é transbordar e nada mais. Então, logo, a gente não evangeliza como deveria porque não estamos tão cheios da palavra de Cristo, porque não estamos nos enchendo da palavra. Mas toda vez que você ouve a palavra, está cheio da palavra, sabe o que acontece? Você frutifica. Foi isso que Jesus disse, esse é teu caráter fundamental. João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. E escolhi para quê? Para irem e darem fruto, e que o vosso fruto permaneça. Esse é o caráter fundamental de vocês, frutificar. Então que você possa frutificar. Eu creio, irmãos, que a igreja de Bereia não parou por ali. Uma igreja que era mais nobre do que os Tessalonicenses. E só para você saber, a melhor carta de Paulo, ou melhor, a carta mais amorosa para a melhor igreja, Tessalônica é considerada a igreja modelo, só para você ter ideia. A igreja modelo do Novo Testamento não é a igreja de Jerusalém, é a igreja de Tessalônica. Mas foi para Bereia que Lucas escreveu. Eles eram os mais nobres do que os Tessalonicenses. Irmãos, que você receba também esse adjetivo. Bereia, ao longo da história, deixou de ser um substantivo e se transformou num adjetivo. Crente bereano é sinônimo de crente que ama a palavra. Igreja bereana é sinônimo, é significado de igreja que ama a palavra. Que você seja essa pessoa, que teu coração esteja queimando pelo Senhor e que todos os dias, se não tiver, lembre-se dele. Ele morreu por você, ele foi crucificado no teu lugar, ele ressuscitou o terceiro dia para reunir um povo de todas as línguas, todas as raças, todas as nações, para que estivessem aqui reunidos no nome dele e na presença dele. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor.